Fala, investidor, tudo bem? Se o seu objetivo é obter renda mensal através de investimentos inteligentes, você está no canal certo. No vídeo de hoje vamos mostrar o aporte de R$ 1.000 referente à carteira pública no mês de setembro de 2020 e suas operações. Eu sou Renato Braga e esse é o nosso canal Usina do Dinheiro. É importante lembrar que não damos recomendação de compra ou venda de ativos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha o vídeo, fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Começamos após a vinheta. Então vamos lá, galera. Vamos mostrar então como que está a carteira pública referente ao mês de setembro de 2020. Qual que é o intuito? O intuito ele é totalmente educacional, não é no sentido de indicar compra ou venda de determinado ativo. Nesse projeto, a gente começou ele com um capital inicial de R$ 20.000 em julho, em agosto, um aporte de R$ 1.000 e agora em setembro o novo aporte de R$ 1.000. Então a ideia é fazer sempre aportes mensais de R$ 1.000. E o interessante disso é que pode ser sim replicado para qualquer valores menores ou valores maiores. O interessante também, a ideia que a gente quer passar é o seguinte, que a gente tem nossa atividade principal, nós trabalhamos, mas a gente pode separar uma parte do nosso salário para investir. Porque se nós formos esperar pela previdência pública, depender de INSS e outras coisas mais, a gente pode de repente deixar o nosso futuro na mão do Estado. E isso não é nada legal, não é mesmo. Então, se a gente de repente buscar conhecimento, começar a estudar e começar aos poucos a investir, dando o primeiro passo, isso é muito salutar, é muito bom mesmo, tá? Então, assim, ó, vamos mostrar, esse aqui é o HB da corretora, porque sempre que a gente for fazer algum tipo de investimento, tem que ser através de uma corretora de valores, para comprar ações, compra de opção, venda de opção, investimento em títulos públicos do governo também, CDBs dos mais diversos que existem, renda fixa, também através de uma corretora é o caminho, tá? Então vamos começar aqui, mostrar a planilha com relação aos investimentos. A questão dos percentuais, a ideia, eu quero deixar em torno de 50% em ações, 30% em FIs, 20% em renda fixa. Se a gente for observar, a gente percebe que 80% dela é renda variável e só 20% é renda fixa. Então, é muito importante também ter em mente qual que é o perfil de risco do investidor, quanto que tu está disposto, de repente, a colocar em renda fixa e quanto que tu quer colocar em renda variável. Esse cuidado tem que ser tomado sempre. E assim, dentro de um percentual, de uma ideia de percentuais com relação à carteira, no mês passado tinha 58% aqui alocado em ações, 21% em FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, 19% em renda fixa, tá? E tinha 2% em conta corrente. Então a ideia é sempre tentar chamar eles, buscar com que eles fiquem dentro desses percentuais aqui, 50, 30, 20. Então nesse mês, os investimentos que eu fiz foram em títulos públicos, IPCA mais 2035, e em fundos de investimento imobiliário, tanto que os percentuais aqui aumentaram. Então ficou agora 55% em ações, 23% em fundos de investimento imobiliário, renda fixa cerca de 21% e cerca de 1% em conta corrente, que daí é o saldo que vai ficar para o mês que vem, quando a gente vai fazer um novo aporte de R$ 1.000 e ir rebalanceando a carteira. Isso é muito salutar, porque o que acontece? A economia ela é cíclica, tem momentos de alta, momentos de baixa. E com relação à renda variável, a renda variável ela costuma acompanhar isso, que é a questão das empresas, o quanto que vai ser os lucros trimestrais das empresas, essa projeção, essa expectativa futura de lucros impacta na cotação. Então, bolsa é isso, é expectativa. Então, impacta na cotação. Então, se a gente sempre tentar respeitar esses percentuais, a gente vai acabar tirando aquele fator psicológico que às vezes acaba atraindo o investidor e deixando isso de uma forma muito mais pragmática, sem o lado emocional. E é isso que muitas vezes
faz com que a gente tenha um bom desempenho ao longo do tempo, né? E tendo um bom upside com relação à nossa carteira. O foco principal da carteira, ela não é uma carteira de trade, ela é uma carteira onde a gente busca gerar patrimônio, gerar renda mensal através de investimentos inteligentes, utilizando sim do uso das opções como forma de remuneração de capital. Porque o que acontece? Muitas vezes os investidores são buy and hold, ou seja, eles compram, tem lá de repente, sei lá, 6, 8, 10 ações de empresas diferentes, com boa governança, que pagam bons dividendos, tá? Só que eles recebem os juros sobre o capital próprio ou os dividendos, que são os proventos, 1, 2, 3 vezes ao ano, às vezes 4, dependendo da empresa. Tem uma que outra que paga mensalmente, como o Bradesco, por exemplo. Mas tu fica muitas vezes refém disso, só recebendo aqueles proventos. E assim, ó, na proposta do canal Usina do Dinheiro, é de mostrar uma operação que eu já faço há cerca de 12 anos, quando eu comecei a investir lá atrás, tá? E comecei meio que de uma forma autodidata, começar a estudar empresas, estudar estratégias e começar a buscar o que era bom para mim e o que eu conseguia me adequar melhor, tá? Então, com isso, a gente utiliza o quê? Nós utilizamos sempre ações de empresas que tenham liquidez com relação a derivativo, tenha liquidez com call ou liquidez com put. Então, todos os meses, com isso, eu consigo tirar uma taxa do mercado, fazer uma espécie de uma operação de remuneração. Então, eu não fico, de repente, somente esperando receber os dividendos, juros sobre capital próprio daquelas empresas, e eu vou mês a mês criando um dividendo sintético com esse tipo de operação. Então é uma operação legal, claro, a gente faz uma gestão ativa, né? A gente precisa estudar um pouco mais e tal, mas é muito compensador. É bem interessante sim esse tipo de operação. Então, assim, os aportes do mês foram feitos em renda fixa e em fundo de investimento imobiliário, que são a renda variável, né? Então, eu vou mostrar aqui a parte dos fundos de investimento imobiliário, dos FIs. Então, foram esses. No dia 18/9, comprei uma cota de cada um dos fundos que eu tenho em carteira. E teve esse valor total aqui de desembolso com relação à operação. Eu vou mostrar aqui. É isso aqui. Então, a nota de corretagem, né? Quando a gente faz uma operação em bolsa, ela sempre gera uma nota de corretagem. E com relação à compra de FIs ou de ações, ela sempre é em D2, ou seja, em 2 dias úteis é debitado o nosso valor junto à corretora. Então, aqui foi a compra. Nós investimos, então, 736,80 com relação ao investimento em FIs. E também, com relação à renda fixa, no dia 18, investi então em Tesouro IPCA mais 2035, mais 507,08. Então, esse foi o valor investido no mês. Então, aumentando os percentuais em FI e aumentando os percentuais em renda fixa. Provavelmente também no mês que vem eu vá colocar em FIs e uma parte em renda fixa, para tentar buscar aqueles percentuais ideais com relação ao início da carteira, que é de 50, 30, 20. É isso aí. Então, com relação às operações de ações, como nós temos 5 ações em carteira, a gente fez o quê? A gente fez algumas vendas de call, porque quando chega próximo do exercício e se as opções vão para o pó, ou seja, não dá exercício, a gente pode fazer novamente uma venda de call. Então aqui, ó, por exemplo, eu fiz uma venda em Itaúsa, no strike 9,90, tá? Recebendo mais 5 centavos por isso. O mês passado, o custo atualizado estava 9,35. Então, como a gente recebeu mais 5 centavos, a gente baixou o nosso custo, tá, para 9,30. Se fosse, de repente, o investidor mais passivo, que estivesse somente comprado na ação, o que aconteceria? A gente estaria ainda com um custo de 9,78. Sendo assim, tá, a gente começou essa operação em julho, em cerca de 3 meses, mais ou menos, a gente já conseguiu baixar o nosso custo aqui, ó,
9,78 menos 9,30. Só fazendo uma gestão ativa, ó, 48 centavos. Praticamente a gente tirou do mercado somente fazendo venda de call e remuneração de carteira. Então é uma operação bem interessante. Vou mostrar a nota da Itaúsa. Aqui, ó. Itaúsa, então, venda de opção de compra, ITSA J99, strike 9,90, 300 a 5 centavos. Aí, quando a gente faz uma operação com opções, ela acredita sempre em D1, tá? D1, ou seja, no dia útil seguinte, ou debita em D1. É assim que funciona a operação, a questão do débito ou do crédito. Então, vou mostrar também, é interessante a gente ter alguns sites de apoio. Aqui, ó, tem um site, tá, que é opções.net. É um site que tem a parte gratuita e a parte paga. Para esse tipo de operação, a parte gratuita, ela casa realmente muito bem, ela auxilia muito. Então, a gente pode pesquisar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, por exemplo, o ativo objeto qualquer, Itaúsa. Nós vamos fazer uma venda de opção de compra para o dia 19/10/2020. Então, foi aquela que eu fiz. Então, vamos descer aqui, ó, tem, ó, call ou put, o tipo, se ela é americana ou europeia. Então, vamos botar aqui só call, só para mostrar como que foi feito. Aqui, ó, strike 9,90 e TSA J99. Então, aqui a gente consegue ver qual que é a série. Então, a gente pode pesquisar, ó, ITSA J99, colocar no aplicativo ou no home broker e verificar qual que está a cotação. Aí quando eu fiz a venda eu vendi ela a 5 centavos, então o strike é 9,90. Então vamos voltar lá no gráfico daí só para mostrar. Então aqui, ó, 9,90 e TSA J99. Ou seja, se no dia 19/10/2020 o ativo principal, ITSA 4, Itaúsa, tiver cotada acima de 9,90, eu vou poder entregar, no caso, as 300 ações a 9,90. Então, ele vai gerar o quê? No dia do exercício, ele gera uma nota de corretagem com venda 300 ITSA, né? Vai mencionar lá que é E de exercício, tal, 99 pelo strike de 9,90 e vai acreditar em 2 dias úteis por esse valor. O que pode ser feito também? Se o ativo voltar a subir, a gente pode fazer uma rolagem, ou seja, o investidor pode simplesmente comprar 300 ITSA J99 e fazer uma venda já para o mês que vem, para outra série, que é a série K. Então, essa opção a gente também tem para fazer. Os outros ativos também que eu fiz venda de opção de compra foram CEMIG. Da mesma forma, fiz a venda na CEMIG J127, strike 11,97. A gente pode pesquisar aqui, ó, J127. Então, opções. A gente só seleciona aqui qual que é o ativo principal. Aí no dia eu entrei aqui, coloquei CEMIG. A gente pode definir aqui qual que é o range de preços com relação aos strikes que a gente quer fazer a venda. E colocar aqui que a gente quer do tipo call. Então aqui embaixo, ó, CEMIG J127 é uma call, ou seja, uma opção de compra do tipo americana, strike 11,89. Então eu acho que ela deve ter pago algum tipo de provento, dividendo ou juros sobre capital próprio. Aí sempre que paga também já é deduzido do valor do strike. Então esse valor é isso aqui. Então ela está fora do dinheiro, OTM, né? É isso aí, G127. Vamos voltar lá. A outra também que eu fiz foi a CCR O3, da mesma forma. Fiz uma venda na CCR J150, que é o strike 15, e o custo também já baixei para 13,63. Olha só o que é fazer uma gestão ativa da carteira, como é bem interessante. Então, 14,38, valor pago pelo papel, menos 13,63. Ou seja, já baixei 75 centavos nessa operação. Ó, 75 centavos. Vamos voltar lá no gráfico e vamos olhar aqui a CCR.
Ó, CCR, ó. Entrei no dia 15/7, tá? Já baixei 75 centavos. Tem a opção de vender ela a 15 reais, que é o valor do strike. Então é bem interessante essa questão de fazer uma gestão ativa. Então vamos olhar lá na questão do controle, ó, só para perceber. Digamos, aquele investidor que somente compra ação, ele teria direito a receber só a questão dos proventos. Mas como a gente faz operações já mais estruturadas, utilizando opções, ó, em julho, R$ 48,96, em agosto conseguimos rentabilizar em R$ 239,42, e agora em setembro, ainda não lancei, mas vai ser um valor realmente também bom com relação a esse tipo de operação. Então é isso, pessoal, é só para passar uma ideia de que a gente fazendo uma gestão ativa da nossa carteira, não dando bola pela questão da rentabilidade, não é trade, tá? A gente busca aqui no canal, a nossa proposta é instruir os investidores a fazer com que eles montem uma carteira, uma carteira equilibrada, colocando, sim, percentuais em renda fixa, percentuais em renda variável, definindo quanto que eles querem se expor a cada classe de ativos e com isso fazendo com que eles cresçam a geração de patrimônio e de renda mês a mês, tá? Olha só, então aqui ó, julho, por exemplo, gerou de rendimentos totais 255, agosto 258, então é interessante isso, a carteira recém foi criada, ao longo do tempo a gente vai perceber que ela vai ter um crescimento ao longo do tempo de uma maneira bastante consciente, sem aumentar demais e se expor demais ao risco, o que é muito importante, que a gente tem que ter consciência disso, de fazer as operações sempre gerenciando o risco. Essa é uma tecla que eu sempre bato, é muito importante mesmo. Tá bom, pessoal? Então é isso, pelo vídeo de hoje a gente fica por aqui, até um próximo vídeo e bons investimentos a todos!